Você sabia que no Brasil mais de 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento? Você também sabia que a ausência paterna é um dos principais fatores de risco para a criminalidade juvenil, evasão escolar e problemas de saúde mental? Além disso, 37% das famílias brasileiras são chefiadas por mães solo, sem a presença de um pai. Talvez você pense, meu pai até estava por perto, ou isso não tem nada a ver comigo. Mas calma, deixa eu te explicar. Vou primeiro dar alguns tópicos de como a ausência emocional ou física do pai afeta a sua autoconfiança, capacidade de assumir responsabilidade, tomada de decisão, relacionamentos, desenvolvimento emocionais, como exemplo, homens que não sabem lidar com rejeição, mulheres com baixa autoestima, buscando validação em relacionamentos tóxicos. A verdade é, a figura paterna é a primeira referência de limite, força, proteção e identidade que um ser humano tem. E quando isso falha, tudo o resto desaba. Crianças com pais que se envolvem têm 40% menos chance de repetir de erro na escola, enquanto crianças com pais presentes têm 70% menos chance de largar os estudos. Mulheres que cresceram sem um pai têm maior tendência a relações abusivas, gravidez precoce e relacionamentos tóxicos. E antes que alguém ache que isso é só coincidência, todas as pesquisas apontam a mesma direção. O ser humano sem referência de pai vai quebrar em algum momento da vida. Eu mesmo conheço pessoas que cresceram sem pai, e o padrão é sempre o mesmo. Ou o cara vira extremamente inseguro e tenta a todo momento ser o fortão da quebrada só pra esconder um buraco emocional que nunca foi preenchido, tenta se autoprovar como um homem, fica tentando se autoprovar como um macho de verdade, como um homem de alto valor e tudo mais. Porque enquanto alguns já teve o pai como referência e como força, eles sabem exatamente o que fazer em certas situações, eles sabem o que ser um homem, eles sabem os limites que eles têm, a capacidade que eles têm. Enquanto alguns que não teve essa referência, eles ficam tentando provar algo que às vezes eles nem sabem o que eles realmente querem. E com as mulheres, o vazio ela acaba virando uma busca infinita por aprovação, por amor, muitas vezes nos lugares errados. Então, ao mesmo tempo que uma mulher ela busca amor e aprovação em homens que não são o pai delas, por exemplo, elas acabam se frustrando. Por quê? Enquanto elas deveriam primeiro ganhar o amor e ganhar a aprovação do pai, elas acabam buscando isso em outro homem. E também em relação a relacionamento, um homem, ele consegue avaliar um outro homem. Então, por exemplo, uma menina que tem um pai muito presente na vida dela, ela vai lá e apresenta o namoradinho dela que está interessado nela para o pai. E aí o pai, como um homem, ele consegue avaliar um outro rapazinho que é um homem. Então, um homem, ele consegue avaliar um outro homem. E não uma mulher avaliar um homem. Isso não existe, pessoal. Então o abraço que às vezes uma menina quer de um rapazinho, ela deveria estar ganhando do pai em casa. Às vezes um beijinho na bochecha que ela tá ganhando de um rapazinho, ela deveria estar recebendo do pai em casa. As conversas que elas estão fazendo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram com rapazinhos, elas deveriam estar fazendo essa conversa com o pai dentro de casa e recebendo a educação necessária. Porque a partir do momento que ela cria essa crise existencial, essa crise emocional na mente delas, elas acabam indo buscar esse afeto, esse amor no lugar errado. Porque às vezes é um rapazinho que às vezes, falar a verdade, só quer comer ela e sair fora. Ou às vezes é um rapazinho que só quer um namorozinho e depois sair fora. Porque quando ela posta, por exemplo, uma foto querendo um elogio de um homem, ela deveria estar ganhando esse mesmo elogio do pai em casa, falando: filhinha, você tá linda, você tá muito bem, você tá muito bonita, você tá ficando uma moça. Ela deveria estar ganhando esses elogios, por exemplo, do pai dentro de casa e não, por exemplo, no Instagram de homens que só querem comer ela. Esse é um grande exemplo. E uma grande questão em relação aos homens é que homem, ele precisa de conselho. Homem, ele precisa ter conversas com outros homens mais experientes. A partir do momento que você tem uma geração que não tá recebendo conselhos e que não sabe o que fazer da vida, que não tá tendo conversa com os pais, ou até mesmo que os pais não estão na vida desses homens, eles vão crescer assim, sem saber o que é ser um homem. Pra você ser um homem, primeiro você precisa ver outros homens e precisa entender o que esses outros homens fazem. Eu não tô aqui falando que você tem que fazer o que, tipo assim, homens deveriam fazer exatamente o que os pais fazem, mas é que a partir do momento que você não tem uma referência masculina, você vai olhar para o quê, sabe? Não tem como, você precisa aprender com outras pessoas, você precisa aprender com outros homens para você entender e saber o que você vai executar na sua vida. Então, se você tem um pai presente ou um pai que não mora com você, tente conversar com ele o máximo possível.
possível. Tente pedir conselhos. Eu mesmo, às vezes, normalmente, eu converso com meu pai com coisas que... coisas bestas, coisa que ele tá fazendo ali nos projetinhos dele, e às vezes eu puxo o assunto qualquer só pra tentar entender qual é a forma de pensar dele e pra tentar entender o que realmente eu preciso fazer pra me tornar mais homem ainda. E um grande exemplo também, o que eu faço é conversar muito com meu avô. Eu já ouvi muito meu avô em relação às histórias dele, em relação a como ele, tipo, casou com a minha avó, como que ele fez pra conhecer minha avó, como que ele fez pra conversar com o pai da minha avó em relação a tomar ela como uma esposa e tudo mais. Então, é coisas que às vezes é coisas simples, mas que te ajuda de uma forma que extraordinária, porque você vai pegar ali como um longo prazo, entendeu? E também mudando um pouco dessa relação em você precisa pedir conselhos pro seu pai, ou até mesmo a mulher dela ter um pai mais presente na vida delas, eu acho que também é uma questão também de gratidão em relação ao seu pai, porque mesmo que você considere que seu pai, por exemplo, não teve um cargo muito bom numa empresa, não conseguiu ganhar muito dinheiro na vida, eu acho que você tem que pegar algumas coisas que ele colocou ali como exemplo pra você. Então, por exemplo, você pode entender que seu pai tem uma capacidade muito forte de resiliência. Então, mesmo que ele, sei lá, fazia algo que era simples, ele terminava aquilo ali, ele fazia bem feito. Então, você pega aquilo ali como referência e você executa em algo maior, algum projeto maior. Mas a base foi o seu pai, foi a gratidão em relação a você entender que o que ele fazia era algo bom. Em relação também à mulher, às vezes uma mulher, uma menina mais nova, ela olha o pai dela e não vê o pai dela como um homem de respeito. Ela às vezes olha os outros rapazes que tem carros melhores, que tem cargos ou mais dinheiro, que, sei lá, é mais bonito, mais forte ou mais alto, por exemplo. E às vezes elas não pegam o pai delas como base e como alguém que deveria estar mais presente na vida delas. Então elas deixam o pai delas, que elas não respeitam, não têm gratidão, de lado e coloca acima do pai delas, por exemplo, um rapazinho que, sei lá, é alto, é bonito, tem dinheiro, é mais inteligente e não tá tendo gratidão com o pai delas, que deveria estar mais presente na vida delas. Então, às vezes, não é só em relação ao pai ser ausente, mas em relação ao filho ser ausente na vida do pai. Mas eu também não tô querendo dizer que quando o pai não tá na vida de um filho, o filho vai fracassar. Na verdade, às vezes, a ausência de um pai, às vezes, pode fortalecer a pessoa de uma forma que realmente faça ela se tornar uma pessoa incrível, uma pessoa muito boa, uma pessoa que às vezes se torna uma pessoa de sucesso mesmo não tendo o pai muito presente. Então, às vezes a gente tem aí famosos aí na internet que já falaram muito que, sabe, teve momentos ruins com os pais, que tem algumas, vamos dizer assim, feridas emocionais, que não compreendiam muito os pais, né, em relação ao relacionamento deles com no caso, a esposa deles, que seria a mãe, ou até mesmo pais que não eram muitos bons exemplos. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que ele fala muito bem do pai dele. Mesmo o pai dele foi um alcoólatra. Então hoje o Cristiano Ronaldo, ele não bebe nenhum álcool, ele é um exemplo de um atleta que cuida do corpo, mas ao mesmo tempo ele tem gratidão ao pai dele, porque o pai dele acreditava nele. Então ele tá honrando o pai dele, porque ao mesmo tempo que ele viu que ele tirou essas coisas ruins da vida dele, que o pai dele deu como exemplo, vamos dizer assim, ele teve gratidão pelo pai dele ter acreditado nele. Então, ao mesmo tempo que foi uma ferida, foi um fortalecimento para ele. Então, tem pessoas que realmente, às vezes, mesmo tendo a ausência do pai, elas acabam se fortalecendo ainda mais e ficando mais fortes. Mas essas pessoas, elas vão acabar tendo feridas ali em algum momento. Essas pessoas, elas vão acabar, sim, percebendo que era melhor ter tido o pai na vida delas. Então, uma mulher, ela pode não ter tido o pai presente, porém, ela pode ter se tornado uma mulher famosa, uma mulher de respeito em algum ramo, ganhar muito dinheiro, ou até mesmo se tornar uma mulher de LinkedIn, uma mulher realmente de respeito. Mas, por exemplo, ela pode ao mesmo tempo ter conseguido ganhar muito dinheiro, ter relacionamento ruim, um relacionamento tóxico que nem ela mesma consegue entender. Ou às vezes ela é uma mulher que troca muito de relacionamento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela se tornou uma mulher de sucesso, ela ainda tem aquela ferida em relação a ter tido o pai ausente. Ou até mesmo um homem, por exemplo, ele pode ter sim conseguido muito sucesso na carreira dele em determinado ramo da economia ou de algum mercado, mas ao mesmo tempo em outras partes da vida dele ele não consegue, por exemplo, saber o que é respeitar uma mulher, ou por exemplo ele não consegue saber o que é realmente saber ser resiliente em certos momentos da vida dele, ou até mesmo vai ter alguns momentos da vida dele que ele vai se sentir perdido. Por quê? Porque ele não tem um pai para conversar, ou porque ele não teve um pai presente que deu conselhos para ele quando ele era mais novo. Então, se você cresceu sem pai, não é sua culpa, mas a responsabilidade de mudar isso é sua. O mundo ele não vai te dar desculpa, mas a vida ela vai continuar
continuar te batendo. E se você não reconhecer essa raiz, ela vai passar a vida tentando resolver os sintomas e nunca a causa. Então você precisa entender onde é a raiz de determinados problemas que você tem na sua vida. E, na minha opinião, como eu tô fazendo nesse vídeo, a minha opinião é que às vezes muitas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa verdade, é a ausência do nosso pai. E muitas vezes quando a gente tem o fracasso total da nossa vida, que a gente perde o total controle dela, é realmente a falta de um pai, ou a falta que um pai teve na nossa vida quando a gente era mais novo, quando a gente estava na nossa infância. E mesmo que eu tenha falado aqui sobre a ausência paternal, tem uma coisa que realmente faz homens terem muito sucesso nessa vida, e é algo que eles praticam aqui, que faz eles terem bons resultados, mesmo não tendo um pai muito presente, porque isso ajuda eles de uma forma extraordinária, que é uma coisa chamada retenção seminal, que eu vou abordar no próximo vídeo, ok? Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo, você teve ou não teve a presença de pai na sua vida? Como isso te afetou? Bora abrir esse debate, porque enquanto ninguém falar disso, a gente vai continuar criando gerações quebradas, tá bom? Muito obrigado por assistir. Seu tempo vale ouro para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.